Então, o cavalo faz parte da minha infância, muito forte, né? Porque desde pequenininho eu ia para a Fazenda Boa Esperança, em Bragança Paulista, com meu pai. Era aquele Cinca Tufão, eu de gravatinha, sentadinho do lado dele. E eu tinha um cavalo chamado Pedroso, que era um cavalo todo manchadinho. Das lembranças de infância na fazenda do pai, muitos anos se passaram, muita coisa mudou, mas a essência do menino continua ali. Então acho que isso ficou muito impregnado para mim, na minha alma, no meu coração. E foi esse sentimento que deu asas à criação da Cabanha Vila Matarazzo, um projeto alicerçado na busca do cavalo de sela. A função faz a beleza, né? A beleza não faz função nunca. A propriedade fica no município de Amparo, interior de São Paulo, onde antigamente funcionava uma fazenda de café. A figueira gigantesca com mais de 300 anos virou cartão de visita e foi um dos motivos da aquisição da área, hoje destinada somente à criação de cavalos da raça crioula. Monteiro da Matarazzo é um dos principais reprodutores da Cabanha, um filho de Índio do Boeiro, terceiro melhor macho da Expo Inter, na cobiçada do barulho. Tive a oportunidade de conhecer um grande equinólogo chamado Alfredo Batista Coelho. O Alfredo chegou para mim um dia, junto com Vasco Freire, um dos maiores criadores de cavalo lusitano do mundo, chegou para mim e disse assim: Jaime, o que você olha num cavalo? Eu falei: não, eu olho tudo, assim. Então eu vou te ensinar uma coisa para você não esquecer nunca na sua vida. A primeira coisa que a gente deve olhar nos cavalos é o seu olhar. A partir do olhar desse cavalo, você começa a olhar ele de baixo para cima. E o ideal é você passar a mão e sentir que está tudo subindo, porque o cavalo tem que ter um ângulo de saída sempre para cima. Eu falei: caramba. Aí ele me explicou, né, o porquê da paleta. A paleta não pode ser uma paleta super vertical, ela tem que ser um pouco horizontal, né? As pernas tem que ser para poder colocar a massa, né, as pernas embaixo da massa, para ele poder ter impulso. Então, você, independente da raça, né, isso faz o conhecimento que, aliado isso tudo ao conhecimento do Laírton, meu grande parceiro aqui na fazenda, você consegue fazer a seleção. Potranca bonita, pelagem exótica. Suprema Segunda da Matarazzo é uma pintura. É filha de Noteiro, o garanhão que a gente viu há pouco. Já mostrando grande aptidão vaqueira, funcional. Quero aproveitar agora para te perguntar se tu já está inscrito aqui no canal. É muito importante pra gente. Se tu não fez isso ainda, aproveita agora. Também comenta, dá like, que a gente vai ficar muito feliz. Criador de cavalos e um dos grandes nomes da dramaturgia no Brasil, Jaime dirigiu novelas, minisséries, filmes de sucesso, como A Casa das Sete Mulheres e O Tempo e o Vento. O que o Jaime já fez pela raça e pelo Estado, ainda não tem, as pessoas não têm dimensão. Eu tenho essa convicção, as pessoas não têm a dimensão do quanto que o Jaime já fez pela raça e pelo Estado. Na verdade, a arte e cavalo sempre andaram juntos na vida de Jaime. E este galpão sintetiza bem isso. Um espaço para relembrar momentos importantes desses 40 anos de carreira. Jaime, que acervo maravilhoso conseguistes reunir aqui. Isso aqui é uma história de vida, né? Isso aqui é um... Eu não sei, tem coisas que nascem sem querer, né? Isso aqui veio... Primeiro era para ser minha casa, depois eu falei, não, acho que é um lugar onde eu vou colocar um pouco de toda uma vida, né? Então aqui eu quero transformar isso aqui, além de... Vai ser um restaurante com o chefe Patrick, fazer local de encontros, discutir vida, discutir coração, discutir sentimentos.
E eu acho que a gente conseguiu colocar aqui um pouco de toda uma história de vida, uma história de trabalho, de dedicação, né? Tem uma homenagem à família Matarazzo, tem homenagem à minha mãe, tem homenagem, todas as fotos que estão aqui são fotos que, de algum trabalho que eu fiz, então acabou se tornando assim o espaço das emoções. Vale dizer que muito do acervo não está aqui ainda. Nada? Não, os objetos que foram usados durante as gravações, nas diversas séries, novelas. Está tudo distribuído, mas futuramente vai ter um galpão de regeneração aqui fora, que é onde a gente pretende colocar todas as coisas, ambientar todas essas peças. Mas o mais importante é que no fundo aqui é um grande templo dos sentimentos. Que traz e valoriza artistas locais. Na verdade, muito mais do que apreciar uma culinária de alto nível, ver um acervo de fotos, obras de arte especial, a pessoa vai ter uma experiência de vida. Esse é o convite. É um mergulho nas histórias que foram contadas, é um mergulho nos sabores, é um mergulho nos sentimentos. E depois disso tudo misturado aos cavalos, não tem maior presente para uma pessoa. Tá aqui nossas mães lindas, mães que, na verdade, o que acontece é que sem elas a gente não faz nada, né? Então, quem faz a manada às vezes é uma família, uma mãe. Uma mãe só é capaz de fazer uma manada. Nessa égua aqui, a gente tem 2 grandes campeonatos da Expo Inter, na verdade 3, né? 3. Pelo pai e pela mãe. Sim, sim. Ela é filha do grande campeão de esteio, Pandemônio, cavalo de propriedade do seu Aldo. Na Indiana, grande campeã de esteio, importante genética ela possui, uma égua consagrada também pela linhagem, está com uma potranca ao pé do Basco Fronteiriço, muito linda por sinal. O técnico resenhou a potranca, colocaria ela entre as 4 melhores da geração. E ela se encontra prenha do GAP Pandigeiro, que é uma aposta muito grande nossa. Eu fico muito orgulhoso de ver essas éguas, porque são éguas já de idade, mas olha a produção delas. E continuam reproduzindo, né? Sempre, sempre. Eu acho que isso é um dos grandes patrimônios da cabanha, é você realmente permanecer numa família vitoriosa, né? E você sentir que a partir dessa família vitoriosa você cria praticamente uma manada. Eu agradeço a Deus por o cavalo, pela vida, ter me oportunizado de conhecer o Jaime, um grande amigo, uma pessoa muito querida, um criador exemplar. E assim, ó, eu gosto sempre, a gente está entrando aqui, muitas delas estão com o potro ao pé e são éguas extremamente mansas. É outra característica que cada vez mais quem cria está buscando. O criador, né, ele já sabe, ele entende. Eu acho que isso foi uma coisa que para mim veio muito do lusitano também, que é as mães fazem a diferença. Agora deixa eu trazer uma curiosidade que pouca gente sabe. Foi graças a um comercial de cerveja que Jaime conheceu o cavalo crioulo. Velhas histórias e matam a saudade. Se essa emoção a gente somar com Brahma, já projeca vivente e beba com a gente. Foi o primeiro comercial, as primeiras cenas na TV bonitas mostrando o Rio Grande do Sul, o cavalo crioulo, e um pouco da cultura gaúcha naqueles 30 segundos para o Brasil todo. Essa história começa em 92, se não me engano, quando eu estava na Expo Inter, saindo da Expo Inter, veio o pessoal do cinema me pedir uns cavalos para fazer um comercial. E aí, entre idas e vindas e várias coisas curiosas no meio, e eu tinha uma amizade de um cara que muito ajudou o núcleo, que é o Chicão Telechê, sempre tive muito carinho por ele. E eu disse, cara, o cara quem tem os cavalos para fazer o comercial, como seria da Brahma, para mostrar o Rio Grande do Sul, quem tem os melhores cavalos é o Chicão, o lugar mais lindo que tem é a Uruguaiana,
Nós tínhamos que ir para lá. Naquele dia que eu comecei a rodar o comercial da Brahma, o Chicão me falou, vou te mostrar um potro aqui. E trouxe o Faceiro do Junco. Nossa, quando eu vi aquele potranco e tinha aquele homem, que é aquele argentino todo aparamentado, com todas aquelas roupas da prata, o cabresto, eu falei, meu Deus. Quando nós estávamos gravando então A Casa das Sete Mulheres, e o Jaime pôde ver, aí sim, o cavalo crioulo trabalhando, né? Nas cenas de batalha, na resistência. Aí ele foi vendo o cavalo não só com o olhar da beleza, mas ele conheceu o coração do cavalo crioulo ali. E ali ele chegou e um dia ele se dobrou. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para mim. E tive a oportunidade de começar a criar a partir desse momento que eu estive no Rio Grande do Sul. Outro exemplo de que cavalo e arte sempre estiveram interligados na Cabanha Vila Matarazzo é Laírton, que nas gravações da Casa das Sete Mulheres era um dos responsáveis pelo cuidado dos cavalos dos atores e fazia parte do elenco de figurantes. Quando terminou a minissérie, ele me disse, tu quer trabalhar comigo, eu quero dar um seguimento no cavalo crioulo. Laírton deixou Uruguaiana e veio para São Paulo, materializar o sonho da Cabanha Vila Matarazzo. Começava então a busca pelos primeiros animais. Ele é um cara prático e rápido, né? Se tiver um material assim, vê para mim que aí eu vou me tornar um criolista. Falei, pô, Fernando, você conhece, eu não adianta, eu não adianta começar sem ter um... Ele me disse, olha, tem uma cabanha que está vendendo um cavalo muito importante. Eu era apaixonado pelo deslinde, né? Ele era, na época, para mim, o maior fenômeno funcional. Ele era o cavalo que eu mais gostava de ver pelos movimentos. O pedigree dele era, na época, incomparável. Ele era um cavalo fora de série. Tinha acabado de fazer uma nota máxima, quase 22. Sabe o que me lembra muito é o colibri hoje, né? E eu falei assim, olha, mas para mim... E é um princípio que eu sempre adotei, o mais importante para mim são as éguas, não o garanhão. O garanhão ele pode ser médio, mas se as éguas são fantásticas, você começa uma coisa diferente. Isso é uma visão já do cara que é criador, né? O cara que não sabe, de repente ele vai catando, comprou um daqui, um dali, depois tentando uniformizar, aquele caminho que a gente sabe. A pergunta é como Jaime já tinha todo esse conhecimento? E a resposta está na criação de cavalos lusitanos, o primeiro contato com a criação. E quando eu comecei a viajar, que eu comecei a conhecer o cavalo lusitano, eu falei, não, eu não posso só conhecer, eu quero me aprofundar, né, na história do cavalo. Aí eu fui buscar a história do cavalo lusitano, que eu achava apaixonante, o cavalo lipisano, andaluz, o cavalo lusitano. Aí eu fui entender que isso tudo vinha do cavalo berber, que vinha do Marrocos, vinha do norte da África. Esses cavalos migraram para Andaluzia na época, que era um misto de Lusitânia com Andaluzia, Espanha, Portugal. E aquela região da Lusitânia, ou a região da Andaluzia, foi se formando, né, esses cavalos que, na verdade, foram os cavalos que vieram com os espanhóis no descobrimento das Américas. O cavalo lusitano, ele, na verdade, ele era um misto dos espanhóis com os portugueses, porque a Lusitânia pegava uma parte da Espanha. Mas quando foi dividido dentro do conceito, todos os cavalos lusitanos passaram a ser Associação Lusitana, né? Associação do Cavalo Lusitano, depois Associação do Cavalo Andaluz. Então, Espanha, Espanha, Portugal, Portugal. Mas a essência, a alma desses cavalos vem do toreio, que era a principal função, e da lida com os touros. O cavalo tem que ser que nem um leopardo, caminhar que nem um leopardo. Você vê que a musculatura toda dele, para ele poder se dobrar. Por quê? Aquele cavalo solto, no meio de uma arena, ou no meio de um pasto, com touros bravos, ele tinha que se proteger. Então, ele tinha que ter mobilidade. Por exemplo, quando diz assim, por que o cavalo tem um olho amendoado? Porque ele precisa olhar o inimigo pelo lado. Então, o olho, ele foi se formando com o tempo amendoado, no caso do lusitano. No caso do cavalo crioulo, por que ele é um pouco mais baixo, ele tem que ser mais troncudo? Porque ele sai correndo, ele
tem que pechar um boi, ele tem que estar esperto. Então, cada cavalo acaba adquirindo a sua morfologia a partir da sua função. Com essa máxima, Jaime compra o primeiro garanhão crioulo puro. Nisso eu falei, vamos fazer o seguinte, será que a família Strauss, na época, venderia toda a produção mais o deslinde e toda a produção de 1 ano, 2 anos e 3 anos? Ele falou, não sei. Eu sei que nós fomos lá numa tarde. Entrei, tirei o deslinde e nós tiramos um lote, eu não me lembro se era 15 ou 20 matrizes. Só top, mas era um timaço. Nós fechamos o negócio e foram comprados todos os filhos do deslinde e o deslinde. Era a condição da compra do cavalo. Na busca por animais funcionais vem a aquisição de Xingu Ibiá, outro chileno puro que há 6 meses havia ganho o bocal de ouro. Esse cavalo não foi indicação de ninguém. Ele viu o cavalo correndo, ele disse, eu gostaria de ter um cavalo, uma aptidão vaqueira como ele. E através dele mesmo, sem perguntar para ninguém, sem indicar ninguém, ele foi atrás do proprietário e conseguiu adquirir 50% do Xingu. Tempos depois, a mãe dele, Tinahera Manchahara, passa a integrar o plantel de matrizes. Uma égua que veio da Argentina, filha do Facon, produziu 3 bocal, um bocal de ouro, 2 de bronze. O seu Jaime procurou comprar éguas mais estruturadas, com uma morfologia diferenciada e usar esse sangue que até hoje é a base dele, que é Aniversário, Facon, algumas éguas Orneiro entraram também. E foi aí que a gente foi entrando nas exposições. É o motor com a carcaça, tu tem que ter a beleza junto com a função que eu acho que todo criador procura. Jaime Monjardim Matarazzo e Francisco Martins Bastos Sobrinho. Estabelecimento Cabanha Vila Matarazzo e Cabanha do Barulho, municípios de Amparo, São Paulo e Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Graças a Deus sempre fomos muito premiados. O Jaime é um irmão que eu tenho, uma pessoa extremamente atenciosa, curiosa, determinado para fazer as coisas, tudo que a gente fez sempre, graças a Deus, deu muito certo. E a Para Sempre foi um desses sonhos que a gente criou juntos e que se realizou. Ela foi campeã potranca de esteio, depois a gente cuidou ela com muito carinho e acabamos sendo o bocal de prata, que para nós o bocal de prata era como se fosse o bocal de ouro ou o freio de ouro. Comprovada nas pistas morfológicas e funcionais, Para Sempre do Barulho faz parte do grupo de mães. É uma égua de exceção, uma égua que fez história na Cabanha Vila Matarazzo, uma égua muito funcional, muito típica, uma morfologia privilegiada. Um pedigree importantíssimo, que via ser filha do Tantâncio Marrom e a sua mãe uma filha direta do Aniversário. Tem essas coisas que nada é por acaso, genética extremamente morfológica e funcional. Deixa 5 filhas maravilhosas, inclusive uma filha vai ao leilão também. Vale destacar também a S. Malque Quirela, irmã inteira de S. Malque Opinião, mãe de Sedutor e Tormento. Quirela tá prenha de gape pandigeiro e produziu aqui na Cabanha a Noitada da Matarazzo. Bom, eu estava dando uma estudada no papel da Noitada da Matarazzo e ele é simplesmente irretocável. Na linha alta, o 3º melhor macho da Expo Inter, Índio do Bueiro. Na baixa, a S. Malque Quirela, que é irmã materna de a S. Malque Opinião. Sem dúvida nenhuma, a principal mãe da Cabanha Malque por ter produzido Sedutor e Tormento. Dizendo isso, eu disse tudo. Valéria, ela está com uma potranca ao pé, maravilhosa, reserva absoluta da Cabanha. Filha do Pioneiro da Vendramin, chileno puro, macanudo na Aparição. Grande pai, e se encontra a prenha hoje do gape pandigeiro. Hija de la Margarida da Matarazzo. Tu quer brigar, tu não quer andar de atrás, gente. Hija de Duenha Tanha da Matarazzo. E de Tiosso Calabaça são todos finalistas do Freio de Ouro. Ninguém doma um cavalo em casa para dizer, vai fazer. Não, tu tem aquela gana de conquistar. É trabalho, dedicação.
Essa equipe da Vila Matarazzo é maravilhosa, Laírton com seu time, né, Maurício e todo mundo, Vitor, são pessoas que realmente fizeram a história e nos ajudam muito. Não tem fim de semana, não tem nada, é dedicação ao cavalo. E isso tudo, aliado a estudo, aliado a uma coisa que hoje o cavalo moderno precisa, porque senão não dá certo, chama-se investimento. Nós temos que investir. Elas comem todo ano é feito trato nas éguas. Outros todos nascidos já comem no pé da mãe, todos. Não existe mais só aquilo, solta no pasto, vai ficar ótimo, tá legal, tá bacana, mas precisa de suplemento, precisa preparar, precisa ter ginete, precisa... Quantas coisas a gente precisa para poder ter uma criação realmente ali aparecendo, fazendo história.